Olá, bem-vindos a Viagens na Bíblia. Hoje nós temos connosco o pastor Carlos Arruda. Pastor Carlos, bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio tê-lo aqui conosco. E nós hoje vamos parar na casa de José. Mas antes de nós irmos à casa de José, eu gostaria que o pastor se apresentasse, dissesse alguma coisa ao nosso estimado público. Alegria, Dina, poder compartilhar esse tempo, a seu convite aqui nesse conceituado bate-papo do reino, né? É verdade. E poder falar um pouco da palavra de Deus. Sou o pastor Carlos Arruda, sirvo na Family Church. Nossa igreja está em Wimbledon e quero dizer que é uma alegria, um privilégio poder estar aqui nesse dia abençoado por Deus. É verdade. Super abençoado por Deus. E nós agora vamos começar a nossa viagem. Apertem os cintos, porque nós vamos para a casa de José. Pastor, o que é que nos tem a dizer acerca de José? Pois olha, vamos falar desse personagem bíblico, né, tão pregado, tão falado, o sonhador José, né? Vamos falar um pouco dele. A gente poderia falar tantas coisas da vida, né, do sonhador José, mas vamos falar das roupas dele, ao invés de falarmos mais propriamente do sonho, que é o que mais se fala, né, sobre o sonho de José, vamos falar hoje um pouco das roupas de José. A história do José da Bíblia, que narra em Gênesis, do capítulo 37 ao 50, mostra um menino que tinha dentro da sua casa, começa como um jovem comum, um menino comum, né? Mas aos 17 anos começa a transição de José. E as roupas de José é mais uma escalada, né? Do processo daquilo que Deus estava trabalhando na vida dele. Primeiro, José tem uma roupa comum como menino, como os demais irmãos, como, né, não diferia nenhum deles. Mas, de repente, José tem o sonho, e quando ele tem o sonho, começa a transição. E a Bíblia diz que, naquele momento, o pai lhe presenteia com uma roupa diferente, Uau! né? Então, a Bíblia diz que José ganha de Jacó uma túnica talar de mangas compridas, toda colorida. O que quero dizer com isso? Quando nós ganhamos de Deus o dom de sonhar, o Senhor nos reveste daquilo que é comum, nós passamos a ter um brilho maior, um colorido maior, uma roupa diferente. O que isso fez também Causar. despertar a inveja dos demais que permaneceram comuns, né? Sem nenhum brilho, sem nenhuma cor, nada diferia. O que eu quero dizer para você é que quando Deus tem um projeto, Deus tem um sonho para nós, o Senhor muda a gente faz uma transição, a gente muda de roupa, a gente muda de vestimenta. E quem sabe para você que está me ouvindo, que está me vendo, que está acompanhando esta conversa do reino, e ao falar de José, talvez você esteja na mesma condição que ele. Deus tem um plano, um projeto, um sonho para você, e ele está te revestindo de coloridos, dando a você múltiplos dons. Já viu, Dina? Que tem gente que parece que tem um dom só, mas tem outros que parece que tem Tem 10. 10. É verdade, é verdade. Mas o pastor tocou num ponto muito interessante acerca daqueles que rodeavam José. É interessante que não eram estranhos, foi a própria família, foi os irmãos que rodearam José, que sentiram ciúmes, inveja, e eu estou muito contente com isto que o pastor está a trazer sobre José, porque eu nunca tinha ouvido falar acerca das roupas de José. Então, para nós hoje, agarrem a revelação, agarrem aquilo que Deus quer falar na vossa vida, porque hoje vai ser muito interessante, pastor. O momento de ter roupas coloridas é muito bom, mas desperta inveja, desperta perseguição. Nós vemos aí que os irmãos de José ficaram furiosos porque não tinham colorido, não tinha a roupa de José, né?
E não é diferente conosco, né? Quando a gente tem dons, quando a gente tem um Sobressai. colorido, se sobressai, a gente sofre inveja, ataque, somos adjetivados por tantas coisas, né? E pelos nossos de casa, né? Porque ser atacado pelos de fora É fácil. não dói tanto, É né? verdade. Dói é quando a gente sofre em casa com os nossos irmãos. Mas, falando da roupa de José, nós estamos falando de transições, né? Exato. Quando está colorido, tá beleza. Mas, de repente, é arrancada a roupa, essa roupa de José é arrancada, né? E é substituída por uma roupa de escravo. Uau. José foi vendido como escravo e foi para lá na casa de Potifar, né? E agora José é um escravo, né? De um sonhador para escravo. De um sonhador, de uma roupa colorida, especial, né? Em que todos os olhos se voltavam para ele. De repente, José estava com uma roupa de escravo. Mas olha o que é interessante aqui, Diana. A revelação aqui está o seguinte: é que José ele desprezou esta roupa. A Bíblia diz que na perseguição da mulher de Potifar, as roupas de escravo ficaram nas mãos da perseguidora. Uau! Isso é uma grande revelação. Ele abriu mão da roupa de escravo, porque isso gera uma outra transição da vida de José. Agora, para uma roupa de prisioneiro. Quem sabe eu esteja falando com alguém que está passando por essas transições. Quando você pensa que o pior já aconteceu, vem coisas piores. Mas isso tudo são processos do trabalhar de Deus. Né? José viveu em cada transição, ele teve uma roupa de uma vestimenta comum para uma vestimenta colorida, para depois uma vestimenta de escravo e agora uma vestimenta de prisioneiro. Mas esta vestimenta de prisioneiro lá nas masmorras, lá no calabouço, não era definitivo. Era mais uma roupa de transição. O que quero dizer é o seguinte: Deus tem uma roupa para cada momento da nossa vida, para cada transição. E se a gente veste uma roupa, é tão ruim, Dina, quando a gente veste uma roupa que não serve, né? Que é apertada, ou que é desproporcional, né? Que não é nossa, a gente não fica confortável. Eu imagino que José não estava confortável com essas roupas que não lhe pertenciam, porque ele sonhava. Ele era um sonhador. E ele sonhava em vestir outra roupa. E a roupa de José, como prisioneiro, era a penúltima que ele ia vestir antes da roupa definitiva do sonho que Deus tinha para ele. Era o teste dele. Mas é muito interessante que, mesmo na vida de José, as passagens pelas roupas que ele teve que usar na transição da vida dele, no crescimento, a identidade de José nunca foi mudada. Ele sabia quem ele era. Ele vestiu as vestimentas, mas o interior dele nunca foi mudado de acordo com as vestimentas que ele teve. Muito interessante também. É porque todo o processo era externo, não era dentro dele. Ele sabia. E a Bíblia diz, enfatiza muito disso, que em todos os processos, em todas as transições, em todas as roupas que ele vestia, a Bíblia diz que Deus era com José. Exatamente. Deus era com José na sua família, Deus era com José como escravo na casa de Potifar, Deus era com José lá na prisão, Deus era com José em todo. O que é importante aqui é você não perder a esperança, não perder a presença de Deus, confiar em Deus, que o Senhor, ao seu tempo, vai virar o cativeiro. Tudo Deus está trabalhando, é um processo que temos que passar, nada é definitivo. Exato. Pode não estar bom agora, mas quando nós temos esperança em Deus, nós sabemos que vai ficar bem. É verdade. Pode não estar bom agora, mas vai ficar bem. Exatamente. Então, José sai da prisão e aí sim, ele veste a roupa, a última roupa
o último estágio para uma roupa definitiva. Se José não tivesse passado por esses processos, ele não estava preparado para a roupa de vice-rei, de Exatamente. governador. Deus tira ele lá da prisão. E agora, olha as honras. Chegou o momento das honras, da roupa de um governador, governador do Egito, o sonho que ele teve. E aí ele, como governador, agora sim, ele tem o reconhecimento dos seus irmãos. É verdade. Agora sim, ele tem know-how. Agora sim, ele tem autoridade. Agora sim, todos olharão para ele diferente, não com julgamento, não com inveja. E José também não guarda nada daquilo no coração, e ele entende que tudo que ele passou era um processo que ele precisava passar para ser moldado, para ser forjado para o projeto definitivo que Deus tinha para a vida dele. É verdade. E todo o processo que José passou não foi por causa dele, foi por causa de outros, porque através da vida dele, a família dele conseguiu ser alimentada, muitos outros conseguiram ter comida, ter abundância, porque ele se submeteu ao processo. Muitas vezes não é acerca de ti, não é acerca do que estás a passar, não é acerca daquilo e da forma como Deus te está a forjar. Lembra-te sempre que à medida que Deus te forja, é para tu alcançares outros. E assim foi com José. Exatamente. Olha, antes de ser um herói, ele era alguém comum, com uma vida comum, mas vivendo tensões reais, né? E o importante é que você compreenda o propósito de Deus na sua vida, né? Deus tinha um propósito com José, Deus tem um propósito com cada um de nós e Deus trabalha com cada um de nós diferente. Deus não trabalha igual com ninguém, né? Mas o tempo de espera em Deus, né? O tempo de esperar no Senhor, como disse o patriarca Jó, ele diz que no processo da sua angústia, do seu sofrimento, ele tinha ouvido só falar de Deus, mas agora ele conhecia Deus. Eu amo essa Né? parte de Job, realmente. E o Davi, no Salmo 40, diz: esperei com confiança, esperar com certeza, né? Esperar com confiança no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, ouviu as minhas orações, tirou-me do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e deu-me um novo cântico. Né? Então, José viveu esses estágios, ele esperou, ele tinha certeza, ele compreendeu o propósito de Deus, o tempo de espera e a fidelidade no anonimato. Quando ninguém vê, né? Quando ninguém vê o teu sofrimento, quando ninguém vê as suas lágrimas, a palavra do Senhor diz assim, é gloriosa, e lembrando dos textos, né? O choro pode durar uma noite. Nós não estamos falando de uma noite de hoje para amanhã. É a noite dos acontecimentos. Talvez uma noite para mim leve menos tempo do que a sua noite. É verdade, é verdade. Pode durar uma noite. Noite porque ninguém vê. Exatamente. Madrugada que ninguém vê. Choro da madrugada, angústia da madrugada, insônia que ninguém vê. Pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe eu esteja falando para alguém que está perto de amanhecer na sua vida e a bênção, a alegria ser completa para você. Deus abençoe. Grande palavra, até porque eu até senti no meu coração quando o pastor tocou neste verso que a alegria, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E eu posso testemunhar isso, que houve um tempo na minha vida que esse foi um versículo que me sustentou. E o pastor disse muito bem, o choro não é uma noite normal que nós acordamos, choramos à noite, não. Tem um período de tempo. E eu lembro-me quando eu tinha o meu filho mais velho em coma, esse era o versículo que me sustentou. O choro realmente durou uma noite. Foram noites e noites e noites, mas a alegria veio pela manhã. Naquele dia que Deus estipulou, os olhos se abriram e a alegria veio pela manhã.
É verdade, pastor, foi muito bom tê-lo aqui consigo. Alegria, Dina. Conte A alegria do conosco. Senhor é a nossa Prazer. força, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. É verdade, foi muito bom tê-lo aqui Amém. conosco. Amei essa palavra de revelação acerca das vestes, acerca de determinados processos na nossa vida. Deus vai mudar as nossas vestes. Umas vezes não vão ser boas, outras vezes vão ser muito melhores, mas é tudo o processo. E nós hoje terminamos a nossa viagem, mas nós vamos voltar e vamos voltar com o pastor Arruda, porque há ainda muito mais para ser dito. Uma boa noite ou dia, dependendo da hora de vocês nos estão a ver. Obrigado por aqueles que têm mandado mensagens, que têm colocado um like na nossa página. Vamos nos unir, porque à medida que vocês colocam um like e mandam mensagens, nós podemos ter mais produções cristãs no YouTube, no nosso canal, e é isso que nós queremos fazer. Fazer Jesus conhecido. Não é nada acerca de nós. Um beijo a todos e vamos voltar. Obrigada.